Chegou então a hora de nós falarmos sobre os elementos textuais. Basicamente, dentre os três elementos, aqueles que vocês mais vão ter que dar um pouquinho de atenção são os elementos textuais, pois neles serão feitas as citações das obras que vocês consultaram na pesquisa acadêmica de vocês. Então, nós já passamos pelos elementos pré-textuais, já falamos sobre alguns elementos pós-textuais, basicamente as referências, e agora, dos elementos textuais, nós vamos falar sobre as citações. Em relação às citações, em um trabalho científico, deve-se ter sempre a preocupação de fazer as referências corretas, precisas, às ideias, frases ou conclusões de outros autores que vocês consultaram para realizar a obra de vocês. Então, vocês são autores a partir do momento que vocês estão elaborando um trabalho científico, mas vocês estão recorrendo a outros autores que produziram outras obras para produzir as de vocês. Então, é preciso citar a fonte, ou seja, qual livro, qual revista, qual artigo científico, enfim, todo tipo de material produzido gráfica ou eletronicamente e que vocês estão consultando e extraindo os dados. Existem duas maneiras de vocês fazerem citações: as citações diretas e as citações indiretas. Vamos entender cada uma delas. As citações diretas, vocês vão fazer uma transcrição literal de uma parte do texto de um autor, conservando-se a grafia, pontuação, idioma, que devem ser registradas através de nota de rodapé. Isso quer dizer que transcrição literal significa, do mesmo modo que o autor escreveu na obra dele, você vai colocar na sua obra. Não vai mudar nada, não vai mudar letra, não vai mudar acentuação, não vai mudar pontuação, nada, nada, nada. Você vai reproduzir tal qual está lá. Vamos ver um exemplo daqui a pouco. Já na citação indireta, você vai providenciar a redação. Então, você vai redigir uma citação indireta no seu trabalho a partir das ideias e contribuições de outro autor. Porém, você vai reproduzir fazendo a sua interpretação. Então, sempre você vai usar os seguintes termos: conforme autor X, de acordo com o autor Y, segundo o autor Z nos explica. Vamos ver um exemplo de cada uma delas? Aqui nós temos a primeira citação, é uma citação direta. Então, veja só como fica o texto. Segundo Anderson, entre aspas, obviamente, essa é a função da economia. Ela busca desenvolver modelos simples e facilmente compreensíveis que descrevam os fenômenos do mundo real. Fecha aspas. Esse texto que está entre aspas foi retirado literalmente, ou seja, do mesmo modo que está escrito na sua obra, está escrito na obra original. Você vai fazer uma simples reprodução. Já na citação indireta, veja só, a mesma linha de raciocínio. Porém, veja só como ficou. De acordo com Anderson, a economia faz uso de modelos simples para descrever fenômenos no mundo real, pois isso facilita a compreensão das pessoas que não estão acostumadas com o rigor da ciência. Ou seja, você buscou na obra do autor Anderson uma linha de raciocínio que você interpretou e escreveu da sua maneira. Então, você está fazendo uma citação indireta. Então, novamente, citação direta, você extrai fidedignamente, você é fiel ao texto, você vai fazer uma representação literal do que está escrito na obra original. Na citação indireta, você vai usar a linha de raciocínio do autor, porém, você vai falar com as suas palavras. Então, as citações fundamentam e melhoram a qualidade científica do seu trabalho, da sua pesquisa acadêmica. Elas têm a função de oferecer ao leitor, quem está lendo a sua obra, condições de comprovar a fonte das quais foram extraídas as ideias, frases ou conclusões, possibilitando-lhe ainda ao leitor aprofundar o tema ou o assunto em discussão
e com a função de acrescentar indicações bibliográficas de reforço ao texto. Quer dizer, para quem está lendo, é muito importante saber quais as obras que você usou. Primeiro, para ele comprovar que você pesquisou. Isso é muito comum nas bancas de avaliação ou na avaliação do seu professor, ou, como nós já dissemos isso nas aulas anteriores, quem está lendo, ele de repente fala, olha, gostei dessa linha de raciocínio, deixe eu saber um pouco mais. Aí ele vai, com base na sua linha de raciocínio, naquilo que você escreveu, consultar as obras originais, para que ele possa se aprofundar no tema. E também nós podemos dividir as citações em duas categorias: as citações de fontes primárias e secundárias. Nas fontes primárias, você é o autor, você fez a pesquisa, a informação veio de você. Então, quem é a fonte? Você mesmo. Quem é a fonte? O autor da obra, é aquele que está escrevendo o trabalho acadêmico. De repente você faz uma pesquisa e chega a uma determinada conclusão. Onde é que está a fonte? Na sua obra. Você é o autor daquela informação. Agora, o mais comum, principalmente nos elementos textuais, é você usar uma fonte secundária, que é você utilizar a obra de alguém que estudou um determinado assunto e você está estudando com base no que ele escreveu. Então, você vai usar o pensamento de um outro autor e, com base nisso, você tem que fazer referência a ele. Você está dizendo, olha, essa ideia aqui não é minha, essa ideia aqui é do João. Não é vergonha nenhuma você fazer citações, muito pelo contrário, quanto mais citações você tiver em um trabalho acadêmico, mais vai mostrar que você pesquisou, que você consultou vários autores e não ficou preso a um ou dois autores. Então, não economizem as obras. Pesquisem bastante, utilizem muitas fontes. O seu trabalho fica muito mais rico quando você faz dessa maneira. Agora, esse ponto é extremamente importante, até porque é uma exigência da faculdade, quando vocês forem fazer os trabalhos acadêmicos de vocês, e principalmente lá no final, quando vocês estiverem elaborando o TCC de vocês, vai ser cobrado um ponto muito específico dos sistemas de referência dos autores que você consultou. Quando nós estamos fazendo as citações, e nós estamos referenciando essas citações, existem duas maneiras. Existe o sistema numérico e o sistema autor-data. Qual é a diferença? No sistema numérico, as citações elas são registradas em notas de rodapé, lá no finalzinho da página. No rodapé de cada página, você vai ter uma relação das referências, das citações que você fez naquela página. Já no sistema autor-data, as citações são registradas no corpo do texto, ou seja, elas são colocadas imediatamente após as aspas finais do trecho que você citou. Os elementos, como o nome do autor, a data e até mesmo a página da obra consultada, são colocadas, são postas, entre parênteses no próprio corpo do texto. Aqui nós temos, então, dois exemplos. No sistema numérico, você vai citar, por exemplo, os autores Cerveau e Bervian no texto, mas a referência ela será dada apenas no rodapé da página. E lá no texto, o que eu coloco? Você coloca esse númerozinho aqui, número 1. Então, nós vamos ter a primeira referência, ela será o número 1, a segunda, a número 2, a terceira, a número 3, e assim vai N citações, tantas quantas tiverem no seu trabalho acadêmico. Já no sistema autor-data, você não tem isso. Você referencia o nome do autor, você cita o nome do autor, o que te dá a referência depois, para quem quiser consultar, ir lá na referência bibliográfica, no elemento pós-textual, no próprio corpo do texto, como aqui nesse caso, olha, entre aspas, porque é uma citação direta, nós temos o seguinte texto: são velhas e persistentes as teorias que atribuem capacidades específicas inatas a raças ou a outros grupos humanos. Quem é que escreveu isso? O autor Laraia, no ano de 1986,
na página 17 da obra dele. Então, isso foi escrito diretamente no corpo do texto que você está produzindo. E por que eu disse que é importante você prestar atenção aqui? Porque a norma ABNT, ela te dá a liberdade de usar um sistema de referência ou outro. Então, você pode escolher o sistema numérico ou o sistema autor-data. O Centro de Ensino Superior de São Gotardo optou como padrão para todos os trabalhos acadêmicos o sistema numérico. Então, já vão se acostumando. Todos os trabalhos acadêmicos que vocês fizerem, utilizem o sistema numérico, pois ele é o sistema padrão, apesar da BNT deixar um ou outro, esse é o padrão escolhido pelo nosso centro de ensino. Em relação às citações, nós temos ainda uma outra divisão. Nós vamos encontrar as citações curtas e as citações longas. As citações curtas são aquelas com até 3 linhas de texto, e elas deverão ser apresentadas no texto entre aspas. Então, veja só, aqui nós temos um pedaço, um parágrafo de um texto que diz: segundo Roque de Barros Laraia, que é o autor, entre aspas, são velhas e persistentes as teorias que atribuem capacidades específicas inatas a raças ou a outros grupos humanos. Fecha aspas. E no finalzinho ali nós temos o número 1 sobrescrito, né? Ele está elevado. Por quê? Ele está fazendo uma referência à nota de rodapé, que aqui está juntinho, mas numa folha de Word ele estaria ali no rodapé da página. E na nota de rodapé nós temos, olha lá, o número 1. Está vendo que coincide o 1 da referência lá em cima com o 1 da referência aqui embaixo. Laraia, vírgula, Roque de Barros, que é o autor, e aí toda a referência da obra que foi consultada. Então, esse é um exemplo de citações curtas. Já nas citações longas, nós temos citações com mais de 3 linhas. Então, de 4 para cima é uma citação longa. E ela tem alguns detalhes importantes. Elas deverão ser apresentadas separadas do texto por um espaço, e o trecho transcrito ele é feito com espaçamento simples de entrelinhas. A fonte você tem que reduzir. Geralmente nós trabalhamos com tamanho 12, quer dizer, na verdade é o padrão, tamanho 12 de fonte. Nas citações longas, você vai reduzir o tamanho da fonte para 10 e vai fazer um recuo de 4 centímetros da margem, começando do lado esquerdo e chegando até mais ou menos ali na metade da página. E ao final da transcrição, então, você vai fazer a citação. Então, olha só, quais são os requisitos? Letra Arial tamanho 10, espaçamento entre linhas. O normal é o espaçamento 1,5, aqui nós vamos usar o espaçamento simples, com um recuo de 4 centímetros da esquerda para a direita, inserindo a nota de rodapé da forma como nós já vimos anteriormente. Então, aqui está um exemplo. Olha só, eu tenho aqui um texto com mais de 4 linhas. Então, nós vamos ver aqui a descrição. O parágrafo começa da seguinte maneira: Amado Luiz Servo e Pedro Alcino Bervian apontam suas características, 2 pontos. Até aí, tudo bem. Só que a partir de agora, nós vamos observar algumas mudanças. Olha aqui. Primeiro, o tamanho da letra modificou de 12 para 10. Segundo ponto que nós podemos reconhecer aqui, houve um ajuste de recuo. Então, ele não está mais aqui na margem esquerda, aqui nós temos um recuo de 4 centímetros na nossa página, tá ok? E o outro ponto, espaçamento entre linhas, entre uma linha e outra, apenas um espaço, ou seja, espaçamento simples. E aqui, ao final, nós vamos fazer a referência indicando qual é a obra. E essa obra estará referenciada na nota de rodapé. Simples assim. Agora, para a gente finalizar, vamos ver 2 pontos importantes quando você está fazendo citações. Vamos supor que você está fazendo um trabalho e aí você consultou a obra de um determinado autor. Chiavenato, na área de administração. Idalberto Chiavenato. Você está fazendo as citações e aí você vai lá, pega um trecho do livro dele e coloca na página número 10. Ok. Logo abaixo, 3 parágrafos abaixo, você usa a mesma obra.
Você faz uma outra referência. Nossa, eu preciso ficar repetindo 3 vezes, 2 vezes, 3 vezes o nome do mesmo autor e da mesma obra? Não. Se a citação seguinte é a mesma que você realizou anteriormente, ou seja, com o mesmo autor e com a mesma obra, você não faz a referência toda novamente. Você vai usar o seguinte termo, você vai colocar ibidem, que é uma expressão latina, que significa mais ou menos igual à anterior, e aí você pode escrever ela tanto a palavra completa ou então a palavra abreviada, ibide, dizendo que é a mesma obra com o mesmo autor. Então vamos ver aqui um exemplo. Se você usou, como nós dissemos, uma obra do Idalberto Chiavenato, por exemplo, Recursos Humanos, e logo na sequência você fez uma outra referência à mesma obra, você poderia colocar o seguinte, olha, ibidem, mas aí você vai colocar o número da página da sua citação atual, ou seja, da segunda, no caso, página 201. Então, vamos supor que a primeira referência que você fez, a primeira citação, você fez uma consulta da página 180, mas agora você está fazendo da mesma obra com o mesmo autor na página 201. Aí você vem aqui e coloca ibidem, todo mundo vai entender que é a mesma obra do mesmo autor, página 201, a nova página da sua citação. E se for o mesmo autor, porém de obra diferente? Então, por exemplo, o próprio Idalberto Chiavenato, ele tem vários livros. Ele tem o de Recursos Humanos, mas vamos supor que o segundo livro que você vai fazer a citação é da obra dele, Teoria Geral da Administração. Então, você pode colocar aqui idem, ou então id. O que é o idem? Você está dizendo que é o mesmo autor, porém, obra diferente. Então, neste caso aqui, você pode colocar idem, o ano da obra e o número da página, ou id, o ano da obra e o número da página de onde você tirou aquela sua citação. E, por fim, vamos falar sobre a citação de citação, ou o famoso APUD. O que é uma citação de citação? Vamos imaginar a seguinte situação. Você fez uma consulta a um livro. Nesse livro, o autor ele fez referência a um outro autor, a uma outra obra. Então, por exemplo, você está lendo o livro do João. E no livro do João, ele coloca o seguinte, olha, segundo José, na obra fulana de tal, e aí você achou interessante, e você quer pegar aquela citação. Bom, o que se recomenda? Sempre que possível, você vá à obra original. Então, se o João citou o José, e você achou legal, quer colocar na sua obra, procure a obra do José. Ah, então eu vou ter que buscar um outro livro? Sim, você vai tentar buscar a fonte original, a fonte primária, né? A fonte primeira, aquela que realmente originou, que o João, no seu livro, usou para escrever. A fonte original é o José. Só que tem um detalhe, às vezes isso não é possível. Quais os motivos? O livro já não é editado mais, ele já está fora de circulação, ou então você mora numa cidade onde você não encontra mais o livro, ele não está sendo mais vendido, ou seja, você não tem acesso nem digitalmente e nem fisicamente à obra. Ah, então eu não posso utilizar? Pode, você pode utilizar. Só que para isso você vai ter que fazer então a citação de citação. Vamos ver como é que funciona. Olha só, nós temos aqui na parte de cima um trecho que foi encontrado na obra do autor chamado Nardi, no ano de 1993, na página 94. E esse autor Nardi, ele cita uma outra obra. Olha só, no modelo serial de Golf, 1972, página 59, aí ele faz a descrição literal, tá vendo que está entre aspas, do que ele encontrou no livro desse autor Golf. Então, Nardi está citando este autor. Mas você quer usar este texto, só que você não pode citar como se essas palavras fossem do autor Nardi, porque, na verdade, eles são deste outro autor. E aí, como é que você faz? Bom, o ideal é que você tivesse acesso a essa obra. Ah, mas eu não tenho. Ok. Então, você vai usar o que nós chamamos de APUD.
O APUD é a citação da citação. Olha só como é que você coloca no seu texto. De acordo com Golf, 1972, página 59, olha só, da mesma maneira como está no texto onde você encontrou a citação. APUD, Nardi, 1993, página 94. Esse APUD Nardi significa citado por Nardi. Então, vamos interpretar da seguinte maneira. De acordo com Golf, citado por Nardi. Por que de acordo com Golf? Porque a ideia original, o texto original é dele. Só que ele foi citado pelo Nardi. Então, de acordo com Golf, APUD Nardi, ou seja, de acordo com Golf, citado por Nardi, aí você pode reproduzir o texto literalmente como ele foi encontrado no livro. O que se recomenda? Evitem colocar APUD. É muito comum nós vermos trabalhos onde os alunos, até vou dizer até por preguiça, tá, de consultar a obra original, enche o texto de APUD. De acordo com fulano citado por Beltrano, de acordo com esse citado por aquele. Fica horrível. Isso não é a maneira correta de se fazer um trabalho acadêmico. O correto é: achou uma citação interessante na obra de alguém, vá até a obra original, leia aquele trecho, leia aquele parágrafo e faça a referência direta à obra original e não ficar enchendo o seu trabalho de APUD do início ao fim das citações, ok? Então, basicamente, o que nós tínhamos para ver em relação às citações relacionadas aos nossos elementos textuais era isso. Agora vocês estão plenamente capazes de desenvolver aí suas pesquisas e referenciar corretamente os seus autores. Então, novamente, não é vergonha alguma encher o seu texto de autores, muito pelo contrário. Quanto mais autores você colocar, mais rica fica a sua obra e mais mostra que você realmente pesquisou, leu e foi atrás de várias linhas de pensamento para completar o seu trabalho. Boa sorte para vocês e que vocês desenvolvam muitos textos passíveis de nota 10. Muito obrigado, um abraço e até a próxima aula.